Demon Slayer, uma história sobre caçadores de demônios que vivem em um mundo sombrio, repleto de criaturas que devoram humanos, conhecidas como Onis. Mas e se por um acaso os papéis se invertessem? Um vírus mortal assolou os caçadores, os fazendo perder sua humanidade por completo. Agora, pensa quão terrível seria se pessoas com habilidades sobre-humanas se tornassem verdadeiros zumbis. Uma inversão completa de valores. Caçadores se tornando aqueles que eles juraram caçar. Olá, ocultistas, meu nome é LF, sejam muito bem-vindos à minha sessão oculta. Recentemente estreou o filme Demon Slayer Castelo Infinito, e eu tô muito hypado. E é por isso que eu decidi trazer essa estranha pra vocês. Então, sem mais delongas, se inscreve pra ganhar um pão de queijo gostoso e vamos logo pro conteúdo. Pra início de conversa, vocês precisam entender que essa AU se passa um tempo depois que os personagens derrotam o maior vilão do anime. Sim, ele mesmo, Michael Jackson. Quer dizer, Muzan Kibutsuji, que como vocês bem sabem, o rei dos Onis tem a capacidade de transformar humanos em demônios. Dessa forma, podemos traçar um paralelo entre os Onis que devoram carne humana com os caçadores infectados. Porém, nesse universo, todos sobreviveram à batalha e foram viver suas vidas normalmente. O interessante aqui é que parece que os Onis eram parte da natureza, algo que não podia se desprender dali. E é por esse motivo que, mesmo com a ausência deles, um vírus começou a se espalhar pelo Japão, e como tudo que é desconhecido, pegou a população de surpresa. Começamos então com Tanjiro e Mitsuri, a Hashira do amor, e uma característica interessante é que até mesmo os mortos podem se infectar. E esses dois aprenderam isso da pior forma. Na Floresta Sombria está ali, Rengoku, estático em sua frente, como um zumbi. Uma cena verdadeiramente perturbadora. A essa altura, faz pelo menos um ano que ele morreu, então seu corpo está completamente debilitado. Mas o pior é o emocional de ferir aquele que um dia foi o mentor de ambos. Vemos então todos os Hashiras que sobreviveram. Pessoas realmente poderosas como Gyomei, Sanemi e até mesmo Shinobu. Essa última que tem um vasto conhecimento sobre venenos e doenças e está continuamente trabalhando para a criação de um antídoto, que no mínimo faz as pessoas resistirem ao vírus. Shinobu pede para que Tanjiro entregue aos outros enquanto ela cria novos lotes para a população. Prosseguindo, Tanjiro faz o seu trabalho e entrega para cada um. E um detalhe curioso é que parece que a Kanao tá meio angustiada, como se estivesse com medo de algo. Na mansão borboleta, o garoto se reúne com os demais Hashiras. Mas então você me pergunta, o que caralhos aconteceu com o Rengoku que apareceu anteriormente? Bem, ele foi capturado e eles decidiram aplicar o antídoto nele e ver o que acontece. A Shinobu tá estudando o vírus e na caderneta vemos o status, vivo, indicando que o vírus seria capaz de trazer literalmente os mortos de volta à vida. Agora que já fez o que precisava, Tanjiro pode finalmente dormir. O quê? Ao acordar, Tanjiro descobre que Mitsuri desapareceu. Kenya tá desesperado procurando por ela, mas mesmo depois de um dia inteiro procurando, nenhum vestígio foi encontrado. Durante a noite, Shinobu ouve sons estranhos lá fora, e como toda história de terror, ela decide sozinha ver o que aconteceu. E o que ela viu foi uma cena aterrorizante. O que antes seria a Hashira do amor, agora não passa de carne morta em plena decomposição, com olhos vermelhos sangue. Um enorme arrepio percorre a espinha da caçadora, mas já era tarde. Mitsuri foi infectada. Surpreendentemente, Shinobu sobreviveu ao ataque, mas acabou perdendo seu braço no processo. E embora isso tenha acontecido, sua maior preocupação não era em ter perdido seu braço, mas sim com o canal de Tsuyuri, que havia sido infectada. Isso só podia ser um pesadelo. Só poderia ser, né? Afinal, jamais poderia acontecer algo com alguém tão importante pra ela. Mas o pior é que quem a infectou foi a Aoi Kanzaki, que também vive na mansão borboleta e também significa muito, muito pra Shinobu. Porém, nesse momento, ela já havia se tornado irreconhecível. Nesse momento, a Hashira está desesperada e precisa curar a garota imediatamente, mas o antídoto não vai funcionar, porque Kanao chegou em um estágio tão avançado que não dá pra reverter a situação. E agora, o que será que vai se desenrolar a partir daqui? Naquela noite, Tanjiro decide se encontrar com a Pilar do Inseto e nos é revelada uma informação bastante importante. A Hashira arrancou o próprio braço para evitar que a infecção se espalhasse.
Então, no fim das contas, foi um sacrifício necessário. Também é válido dizer que Mitsuri foi capturada e nesse exato momento está trancada em uma sala de experimentos, assim como Rengoku. E o responsável por observar a infectada é Obanai Guru, o Hashira da serpente. O mais tenso dessa cena é pensar que no mangá ele é perdidamente apaixonado por ela. E spoilers, não diga que eu não avisei, tá? Os dois morrem juntos, e tem até uma cena dele se declarando para seu grande amor. Mas aqui ele apenas observa sua amada completamente em pedaços, irreconhecível ali no chão. Mas a cabeça de baixo falou mais alto e ele se infecta com ela. Agora me respondam, vocês, assim como eu, também acham burrice por parte dele ou uma prova incontestável de amor? Deixe aqui embaixo nos comentários e prova que você chegou até aqui. Voltando à cena, Tanjiro pergunta sobre a Kanao e Shinobu explica toda a situação ao garoto, revelando que a mesma não está mais entre nós. E agora sabemos também que a infecção pode se espalhar pelo ar, dessa forma infectando os mais vulneráveis. Tanjiro vai à procura de sua irmã e, chegando lá, ele toma um esporro do Zenitsu, que fala pra ele não incomodá-la e que ela já tá dormindo. E é aquela coisa, né? Por que tu tá me impedindo de ver minha irmã, hein, seu arrombado? Brincadeiras à parte, ele tem uma grande confiança em seu amigo e por isso nem o questiona. Partindo então para ver como Inosuke tá. O cabeça de javali estava fazendo o que costuma fazer, ser ele mesmo. Mais tarde, Tanjiro retorna à mansão borboleta e nota a falta de Shinobu, mas não é essa sua única preocupação. Afinal, Nezuko está acamada e parece bem doente, o que demonstra que Zenitsu estava escondendo esse fato de seu amigo. Mas por quê? O que será que tá acontecendo com a Nezuko? E é claro, onde que tá Shinobu? Todas essas respostas nós veremos no próximo vídeo. Nos últimos episódios de Demon Slayer Infection, um vírus mortal se espalhou entre os caçadores, transformando humanos em criaturas piores que os próprios Onis, com uma vontade insaciável de consumir carne humana, sendo verdadeiros mortos-vivos. Uma inversão completa de valores, mas mesmo assim a humanidade se recusava a cair. Enquanto isso, Shinobu buscou criar um antídoto e novas descobertas eram feitas. A primeira é que o vírus se espalha pelo ar, e a segunda é que até mesmo mortos podem voltar à vida. Porém, as coisas não saem como planejado. O antídoto não funciona como previsto e Tanjiro tá preocupado, afinal Nezuko parece estar bem doente. Iniciamos com Shinobu Kocho, que estava caminhando por uma cidade, quando de repente ela dá de cara com Gyu Tomioka, o Hashira da água, e dá pra ver que ele tá visivelmente bem machucado. Mas o importante é, por que Shinobu saiu da mansão borboleta sem avisar ninguém? O problema é que ela partiu sem deixar remédios na mansão. E galera, como ela saiu buscando esses suprimentos e basicamente a mulher é a única que pode salvar os caçadores, meio que lascou. E Tanjiro, assim que levantou, foi direto pro quarto de Shinobu ver se a Hashira já tinha voltado. Mas ao invés disso, encontrou Zenitsu, que estava procurando por medicamentos, mas sem sucesso. Nesse ponto, Tanjiro não sabe o real motivo por trás dos remédios, sendo eles necessários para curar sua irmã. Quando enfim, a Hashira retornou com péssimas notícias. Ela conta que Muichiro Tokito e Genya foram infectados, e o pior é que eles se tornaram uma espécie de fusão, criando uma espécie de amálgama maldita de carne. O que antes eram dois caçadores jovens com futuros brilhantes pela frente, se tornou apenas um resquício, uma fagulha. Eles agora não passam de monstros, nada além de zumbis comedores de gente. Uma só criatura. Mas felizmente o nosso herói Gyomei, o Hashira da Pedra, tava lá na hora e capturou a criatura, ou melhor, as criaturas nesse caso. Tanjiro comenta que eles precisam encontrar a origem desse vírus, e é um fato que para encontrar a solução é sempre necessário saber o porquê o problema ocorreu. E Shinobu apenas responde com, abre aspas, ele saberá em breve. A pergunta é, quem é ele? Quando o garoto a questiona sobre o que ela quer dizer com isso, a Hashira apenas ignora, dizendo que não é nada. Mas o garoto testa de aço não é burro, e como vimos no próprio anime, Tanjiro sabe muito bem quando Shinobu esconde seus verdadeiros sentimentos, criando uma casca de calma e serenidade, quando por dentro exala o mais puro sentimento de raiva. E por isso aquela frase ficou martelando em sua cabeça por dias. Quem é ele? Até que todos esses pensamentos desaparecem quando ele vê Nezuko.
A conversa é curta, mas o bastante para que ele sinta um mau pressentimento sobre Shinobu. E por conta disso, o garoto parte para o seu quarto para ter uma conversa com a Pilar, só para no final descobrir que todos os zumbis capturados que estavam sendo mantidos em laboratório agora estão mortos. E até mesmo Gyomei foi infectado. Ou seja, era tudo o que não poderia ter acontecido. Afinal, sem o Pilar da Pedra e sem os infectados capturados para fins de estudo, significa que houve uma regressão na busca pela cura. Parece que a cada dia, pior as coisas ficam. Peraí, isso tá bem suspeito. Como exatamente Gyomei foi infectado, sendo que ele é literalmente o Hashira mais forte? Seria necessário algo muito além para causar isso. Ou então, alguém próximo bastante para enganá-lo. E segundo, por que todos estão morrendo e justamente os que estão perto de Shinobu? Muito estranho. E é exatamente isso que Tanjiro questiona. Ela diz que vai contar tudo pra ele, porém apenas se ele a seguir para uma fodendo floresta. Sim, é isso mesmo. E como já é de padrão de fábrica de protagonista shounen se no mínimo imbecil, é óbvio que ele aceita. Mas eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar do Tanjiro, faria o mesmo que ele? E vamos pensar com a cabeça de cima, tá? Eu tô falando num contexto sério, supondo que há uma suspeita sobre ela e esse é o acordo feito. Não vem com gracinha não, tá bom? Seus pilantra. Comenta aí embaixo se foi uma atitude inteligente ou só pura idiotice mesmo e prova que chegou até aqui. A floresta é bem escura e sinistra, mas chegando lá uma surpresa bizarra apareceu. Encostado na árvore há um corpo, quase reconhecível, completamente mutilado. E a principal revelação é que esse corpo na verdade é o de Shinobu, que segurava uma espécie de poção em sua mão. Peraí, se Shinobu tá morta e seu corpo tá bem aqui, então quem é essa que veio com a gente? E quando o Tanjiro se virou novamente, ele ficou horrorizado. Uma criatura com o rosto completamente ensanguentado, olhos arregalados, como se estivessem prestes a saltar para fora do rosto. Uma expressão terrível e desoladora. É como se a própria morte estivesse ali de pé, encarando o Tanjiro. Então essa Shinobu é uma espécie de doppelganger, que de alguma forma matou o original e a escondeu na floresta. E a Pilar só foi um alvo porque sim, ela conseguiu descobrir a cura para a infecção. É tipo quando a pessoa descobre a cura do câncer e no dia seguinte se manda de arrasta com 17 tiros nas costas. E temos uma revelação bombástica. Sabe aquele antídoto que a Shinobu tava criando e que não deu certo? É ocultistas. Foi criação da Doppelganger. A original havia sim conseguido concluir a cura, mas já era tarde demais. A criatura fez os caçadores pensarem que estavam imunes, ou no mínimo ganhando resistência ao vírus, só para que eles se tornassem suas vítimas depois. Isso explica o motivo pelo qual os zumbis do laboratório morreram, ou por que Gyomei foi infectado, e até mesmo revela o motivo por não funcionar o antídoto em canal Tsuyuri, o que sugere que a Hashira já estava desaparecida há muito tempo, talvez depois de se encontrar com Mitsuri infectada. Ou aquela Shinobu que ajudou a gente sempre foi uma impostora, sempre tramando pelas nossas costas. Mas agora Tanjiro sabe de seu segredo e ele precisa ser morto. Ele tem que ser morto. Até que do nada Zenitsu surge para ajudar seu amigo, e ele não usou a respiração do trovão como de costume. O cara meteu um tiro de 3 oitão na criatura. É, moleque, respiração do trovão tá com nada, que é respiração do carioca primeira forma. Os dois ainda estão em choque, é difícil assimilar as coisas. Porém, Zenitsu confirma que foi ela quem iniciou o vírus mortal, ou seja, a responsável por tudo foi essa criatura. Provavelmente ele deve ter escutado sobre o plano com sua audição apurada, embora não tenha conseguido entender como ela foi capaz de fazer tudo isso. Os garotos decidem deixar o corpo ali e decidir o que fazer no dia seguinte, e eu nem vou comentar mais nada. E essa de fato foi a pior escolha deles. Afinal, definitivamente ela não está morta. E assim que saíram, a Shinobu clone abre seus olhos, quando ela escuta alguém dizer: "Já faz um tempo que você não me trai." Quem disse isso foi uma figura alta, parecida com uma sombra, de pé sobre o corpo da Doppelganger. Seu nome é Nyx. E é aqui que acabamos. Nos últimos episódios de Demon Slayer Infection, Shinobu estava agindo de forma bem estranha, saindo da mansão borboleta sem avisar e dizendo coisas como "ele saberá em breve". O mais curioso é que nenhum caçador percebeu, nem mesmo o Tanjiro, que já conhecia bem sua personalidade. Os zumbis começaram a evoluir, e até mesmo começaram a se juntar em um só, e de repente todos aqueles que estavam confinados no laboratório morreram. Tanjiro resolve conversar com a Hashira do inseto numa floresta, e nisso descobrimos
descobrimos que Shinobu Kocho era na verdade uma impostora. Tudo foi obra dela, desde o início. Quando Zenitsu aparece como um bom deus ex-machina e manda ela de base. Ou era o que pensávamos, pois uma figura alta, semelhante a uma silhueta sombria aparece. Seu nome, Nyx. Tudo que tem um início tem que ter um final. Tanjiro e Zenitsu retornam para a mansão e dão de cara com a Nezuko. Tanjiro teve que mentir pra ela, dizendo que todos estavam bem, sendo que na verdade geral tinha ido de arrasta, e disse que iria buscá-los. Zenitsu resolve voltar pra floresta pra conferir se a criatura realmente estava morta, e sim, é só agora que eles resolveram pensar nessa possibilidade. Meus parabéns, bando de animal. Agora, mudando a cena, a impostora, que aqui foi chamada de Dixie, tá conversando com Nyx, e é notório que as duas carregam desprezo uma pela outra, mas decidem se unir para acabar com todos os caçadores de Oni, e finalmente concluírem seu plano. É realizada uma trégua entre elas, mas nesse momento, passos são ouvidos e ambas se escondem. Ao chegar lá, Zenitsu não encontra nada. Enquanto isso, Tanjiro e Nezuko estão conversando, e se você não percebeu ainda, ela tá completamente curada da doença de antes, e respondendo aquela dúvida clássica de e se um demônio for infectado e curado, o que acontece? Pelo visto, ela se tornou uma humana novamente, igualzinho no final do mangá, mas por meios diferentes. Então ela se pergunta por que Zenitsu tá demorando tanto, e a resposta pra isso é sangue. Ele tá completamente ferido, e quem fez isso, é claro, Dixie e Nyx. As duas entidades discutem sobre o que fazer com o garoto. Dixie pede pra Nyx arrancar sua face para que a própria Dixie o substitua, igual fez com Shinobu. Mas vocês lembram da frase que Nyx disse no último episódio? Se tentar me trair de novo, sofrerá as consequências? Sim, a relação entre elas é mais antiga do que pensávamos. Tanjiro resolve ir até o bosque, pois já estava preocupado com seu amigo e o encontra ferido, e logo leva de volta para a mansão borboleta para tratá-lo. Afinal, há uma chance, né? Nezuko também ficou extremamente preocupada ao ver Zenitsu naquele estado, e decide sair para respirar, mas algo estava à espreita. Kanao Tsuyuri, zumbificada e viva. Então, de fato, foi confirmado que aquela Shinobu que falhou em curar Kanao era a mesma impostora, e a soltou somente para gerar caos e mortes por onde passa. Nezuko não é mais Oni, ela agora é só uma garota normal, e tudo o que resta é correr. Uma perseguição se inicia, até que ela tropeça e cai no chão. A criatura olha no fundo dos seus olhos, sedenta pela sua carne. Quando é perfurada pelo Tomioka Shed, ele pergunta sobre o que ela estava fazendo ali e onde está o seu irmão, mas ela responde que não sabe. Inosuke também aparece, interrompendo os dois. Ele trouxe uma informação de extrema importância. Não, na verdade ele só estava ali por perto quando escutou os barulhos e veio ajudar. Tomioka diz que não há tempo para conversa fiada, e eles precisam levar Kanao para ela sofrer o processo de transformar em humana novamente. E o mais importante, Tanjiro encontrou algo sinistro. Mas o que ele encontrou, você me pergunta? Simplesmente Dixie. O cara conseguiu tirar a entidade do corpo de Zenitsu de alguma forma, e agora ele e Tomioka estão a interrogando. Ela resolve cooperar, porque se tem algo que ela odeia mais que tudo no mundo, esse algo é a Nyx. E eu tenho uma teoria de que Nyx é a representação de Kanai Kocho, a irmã mais velha de Shinobu, porque elas se parecem bastante na silhueta. E ao mesmo tempo que isso acontecia, Nezuko cuidava do corpo de Kanao, que estava bem debilitado, e preocupada com seu irmão do jeito que ela estava, ela decide deixar Kanao sozinha. É a seleção natural agindo. Mas a resposta para tudo chegou agora. O que realmente são essas entidades? No passado, existiam seres semelhantes a elas, até que Nyx desafiou esses seres e os matou por um simples sentimento de superioridade, restando apenas Dixie. O acordo era o seguinte: Nyx pouparia sua vida e, em troca, um vírus mortal teria que ser espalhado por todo o Japão, infectando tudo e todos, com o objetivo primordial de exterminar todos os caçadores de Oni até chegar nos Hashiras. Mas havia um obstáculo, e esse obstáculo tinha nome: Shinobu. Shinobu conseguiu criar uma cura que em um futuro breve acabaria com o vírus completamente, mas Dixie não poderia simplesmente permitir, e quando ela teve a oportunidade, matou a Hashira e a jogou do penhasco para se livrar do corpo. Nesse ato, ela disse que não foi nada fácil, mas não no sentido de um eventual combate, mas sim no sentido emocional. De certa forma, ela sentia empatia por Shinobu. Dixie diz que vai ajudar a livrar dessas criaturas, como Nyx, mas Tomioka e Tanjiro não acreditam, porque falar até papagaio fala, mas eles não têm muita escolha, e também estão na vantagem, então mentiu já sabe o que acontece. Mas se as entidades são tão
poderosas dessa forma, por que criar um vírus que devastaria a humanidade aos poucos e não simplesmente sair matando todo mundo? Dixie apenas responde que Nyx acha divertido dessa forma, ver os humanos se arrastando como vermes para o seu derradeiro final. E quando a criatura tá sozinha, Nezuko aparece para conversar com ela. E elas não falam nada com nada, até que Nezuko retorna onde tá a Kanao e põe ela para dormir, pois o antídoto aparentemente fez efeito. E meus amigos, voltando para falar com a criatura, Nezuko pede incessantemente um favor para ela. Que favor é esse, você me pergunta? As duas serem amigas. Eu desisto de tentar entender esses personagens. Puta que... E ela tenta convencer Tanjiro a soltar Dixie, fazendo-o acreditar que ela é confiável. Sim, a mesma criatura que matou Zenitsu, Shinobu e basicamente infectou todo mundo. Entendi. Nezuko deixa Dixie possuir seu corpo. Para que você entenda, tem uma diferença entre possessão e substituição aqui. Sendo possessão, o termo que faz com que ela garanta controle sobre o corpo, mantendo o receptáculo vivo, que ainda recebe certo tipo de controle de suas ações. Já a substituição é o que ela fez com Shinobu. Ao arrancar o rosto do receptáculo e, depois disso, matar, ela controla completamente o seu corpo. Nesse caso, a possessão é feita. Mas isso não é normal. A criatura controla a mente de Nezuko, visualizando apenas sangue e morte. Desesperada, a garota implora para que ela saia de seu corpo, pois cega pela inocência, ela foi induzida ao erro. Erro esse que fez com que esse ser possuísse o seu corpo. E isso vai durar muito tempo ainda. A minha teoria é que Dixie controlou a mente da garota, fazendo com que ela seja obrigada a realizar essas ações imprudentes. Mas e agora? O que será que vai acontecer? Bem, vamos ter que esperar a autora lançar a continuação dessa história. Então vai lá conferir tudo na íntegra se quiser. E muito obrigado, rapaziada. Finalmente acabamos essa saga de uma vez por todas. Então se tiver alguma sugestão, porque eu vi que vocês gostam bastante de AOs de anime, né? Comenta aí embaixo que eu vou trazer mais com certeza. E pra ajudar no engajamento, na verdade eu queria que você comentasse gato miserável, pra eu saber que você chegou até o final e ajuda demais da conta, você não tem ideia. Então é isso, se inscreve pra ganhar um pão de queijo, deixa o like pra que esse vídeo seja bem recomendado e eu já ia me esquecendo, né? Um beijo na bunda e eu te vejo na próxima Sessão Oculta.